Você já sabe, o Litoral na TV dá dicas para você ter mais saúde e qualidade de vida. A homeopatia é o nosso tema de hoje. Vamos entender melhor como funciona o tratamento homeopático e quais as vantagens com relação à medicina convencional. A homeopatia é uma ciência ainda pouco compreendida, mas que melhora as defesas do organismo humano e traz saúde e qualidade de vida aos pacientes. Confira um pouco da história da homeopatia e suas vantagens na reportagem a seguir. Para entender melhor a homeopatia, é preciso conhecer sua história. Quem explica é a doutora em Ciências da Saúde e farmacêutica especialista em homeopatia, Célia Maria Patriani Justo. Então, a homeopatia foi criada pelo médico alemão Christian Frederico Samuel Hahnemann, que nasceu em 1755. 10 anos depois de formado, Hahnemann ficou desiludido com a medicina daquela época, resolveu parar de clinicar e começou a se dedicar para traduções de textos científicos, porque ele conhecia várias línguas, ele conhecia vários idiomas. Então, em 1790, quando ele começou a estudar o uso da quina, que era uma planta usada na época para o tratamento da malária, ele resolveu experimentar em si mesmo essa droga, diariamente nas doses recomendadas. E o que ele observou? Que ele, que era são, passou a apresentar os sintomas da malária. E quando ele parava de tomar a droga, esses sintomas desapareciam. Então isso foi um insight que fez com que ele estudasse a partir daí sistematicamente várias outras substâncias, comprovando empiricamente, ou seja, na prática científica da época, o princípio dos semelhantes, que já havia sido enunciado por Hipócrates e não tinha ainda sido considerado até então. Então isso 1700 e alguma coisa. E aí, em 1796, ele publica numa revista científica da época esses estudos. Por isso é que 1796 é considerado o ano de nascimento da homeopatia. De lá para cá, a homeopatia se desenvolveu muito. Hahnemann, na época, teve muito sucesso, muitos seguidores, porque clinicamente ele tinha resultados extraordinários e teve também muitos perseguidores, logicamente. E nesse movimento, ele viveu até 80 anos, vindo a falecer em Paris, consagrado, que na época Paris era realmente o centro da cultura ocidental. A homeopatia se desenvolveu e mantém ainda os mesmos princípios de Hahnemann. O fundamento principal é o dos semelhantes. O principal fundamento é esse princípio dos semelhantes, que pode ser resumido assim: toda substância capaz de provocar no indivíduo sadio determinados sintomas, ela é capaz de curar sintomas semelhantes quando eles aparecem no enfermo. Então, exemplo, a cebola. Quando a gente descasca a cebola, o que acontece? A gente lacrimeja, começa a ter coriza, Então, a cebola é utilizada como matéria-prima para fazer medicamento homeopático e fazer tratamento, por exemplo, de resfriados, de processos de lacrimejamento, de coriza, Então é bastante interessante. Esse princípio dos semelhantes, ele é verificado na prática e ele também é verificado através de protocolos científicos chamados patogenesias, onde as substâncias são estudadas de maneira detalhada em indivíduos sadios, observando então a ocorrência de todos os sintomas, desde sintomas físicos, emocionais e mentais. Então, por isso que a homeopatia ela tem uma grande quantidade de medicamentos, que são medicamentos que foram aprimorados, mas são os mesmos. A mesma beladona, por exemplo, a mesma arnica, utilizada por Hahnemann, continua ainda, até hoje, sendo utilizada na clínica homeopática. Então é bastante assim interessante, o princípio dos semelhantes. E uma outra coisa muito importante é a visão integral do paciente, ou seja, a homeopatia considera a interação mente-corpo. Então, qual é o enfoque da homeopatia? É procurar conhecer a pessoa do doente e não apenas a doença da pessoa. Então, essa interação corpo-mente é fundamental
tanto para desencadear doenças, né? Só você ver o estresse hoje em dia, né? Essa palavrinha você inclui um monte de coisas que desencadeiam doenças, quando no processo de recuperação da saúde. Tá? A questão também da interação mente-corpo, das emoções, né? Numa postura de aderir, por exemplo, a um tratamento. Né? Isso requer uma vontade, isso requer uma condição de você querer ficar bom. Isso também faz parte do processo de cura, né? É muito importante. Para a homeopatia, por que as pessoas ficam doentes? Então, as pessoas ficam doentes porque a homeopatia admite a existência de uma energia vital. Essa energia vital ela é mantenedora da vida e conservadora da saúde e do nosso equilíbrio orgânico. Tá? Então, o que acontece com o adoecer? Seria o desequilíbrio dessa energia vital, que vai se manifestar tanto em sintomas físicos, quanto em sintomas emocionais, quanto em sintomas mentais. Tá? Então, a homeopatia parte do pressuposto dessa energia vital, né? Que também é um assunto interessante para ser detalhado, né? Que ela parte da concepção mente-corpo e da existência dessa energia vital que, ela equilibrada, ela mantém a saúde. Quando ela desequilibra, nós entramos num processo de adoecimento. O medicamento homeopático equilibra a energia vital do ser humano. A homeopatia trata uma série de doenças e se mostra bastante eficaz na cura, podendo ser utilizada junto com a medicação convencional. A novidade para muitos é a utilização da homeopatia no tratamento de animais. Então ele vai fazer o quê? Ele vai estimular reações de defesa do seu corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa está com uma amidalite, tá? E vai se tratar com a medicina convencional, ela vai tomar uma química, né? Que vai então, teoricamente, praticamente, né? Destruir, falando de uma maneira mais simples, né? Destruir a bactéria, certo? Provocadora daquela amidalite. Como é que a homeopatia vai agir na mesma situação? O medicamento homeopático vai estimular energeticamente o seu organismo e então este organismo vai reagir tentando equilibrar essa energia vital. De que maneira? Tá? O próprio organismo, imunologicamente falando, tá? Ele vai reagir e vai acabar então controlando esse processo de adoecimento. E a bactéria, como consequência de toda essa reação, ela não vai ter mais uma condição, tá, de se proliferar. E aí a amidalite é resolvida. Tá? Então é um processo que envolve a parte imunológica, uma parte de reação orgânica que é estimulada, tá, pelo medicamento homeopático. Bom, com relação ao tratamento homeopático, quais as vantagens? Então, a homeopatia, ela é um medicamento, ela é um tratamento, né, que possibilita, atender a uma gama grande de doenças. Tá? Então atende crianças, adultos. Clinicamente é possível você tratar uma série de processos mórbidos, uma série de enfermidades. E quais são as vantagens? A vantagem está justamente na medicação, que é uma medicação segura, porque o medicamento homeopático ele é feito através de uma farmacotécnica própria, né? E ele é usado em doses mínimas, então ele é um medicamento seguro, isento de efeitos colaterais. Então, por aí nós já temos uma grande vantagem. A segunda vantagem é a eficácia, comprovada cientificamente e clinicamente. E a terceira coisa é, a possibilidade realmente de fazer uma parceria com a medicina convencional. Tá? Então, não há uma exclusão, mas sim uma complementaridade. Então, por exemplo, né, um paciente que seja diabético, né, e que precise tomar insulina, ele vai continuar tomando insulina, ele vai ter o segmento das medicações convencionais, mas ele pode ter um médico homeopata, né, que vá cuidar dele nos outros agravos à saúde. Então, se ele tiver uma gripe, se ele tiver um processo qualquer de enfermidade, ele tem a opção, né, de se tratar com um medicamento mais seguro, com um medicamento eficaz, isento de efeitos colaterais e que possa realmente, no final das contas, ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. Então, acho que esse diálogo entre a homeopatia e a medicina convencional, ele só vai resultar num grande benefício
para o paciente, né? Então, acho que essa é uma das vantagens que a gente pode ter. E assim, para finalizar, para todos aqueles, às vezes, que não estão muito acostumados com homeopatia, né? A homeopatia científica, sim, tá? Evoluiu bastante nos últimos tempos. Nós temos vários trabalhos científicos publicados, tanto aqui no Brasil, quanto também na Europa, Estados Unidos, enfim, né? É uma especialidade médica, farmacêutica, odontológica e veterinária, né? Nós temos aí vários animais, tanto de pequeno porte como de grande porte, né? Existe tratamento homeopático, por exemplo, que controla, né, na pecuária, tá, o crescimento, o tratamento, por exemplo, de bois, de animais de grande porte, né? Então é bem interessante ver que na veterinária também é uma especialidade e que pode causar benefício também para os nossos queridos animais, né? Os nossos gatinhos e cachorrinhos, né? Então a homeopatia inclui também essa possibilidade. A farmácia Arte da Vida, em Santos, é especializada em homeopatia. Nós estamos aqui, né, há mais de 30 anos, né, trabalhando exclusivamente com homeopatia, na manipulação assim, de medicamentos homeopáticos, né? E é um prazer, né? Porque como realmente a gente assim vive, né, na nossa experiência de vida, todo esse processo de benefícios da homeopatia, né? E que a gente realmente se sente feliz de poder fazer a nossa tarefinha, né? Contribuir um pouquinho para tudo isso, né? Vocês manipulam os medicamentos convencionais? Não manipulamos, né? Então nós orientamos esses pacientes para procurar outros colegas, né? Como a farmácia Leven, né? Da nossa colega Andréia, pela seriedade do seu trabalho, pela confiabilidade, né? Daquilo que ela realiza junto aos pacientes, junto aos médicos.